Soberano Deus, eterno Pai, Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós a cada dia. Aleluia. Por mais que não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos concede a cada dia o fogo de vida. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Glória a Deus, Obrigado, Pai, Jesus. pela tua mansidão. Sim, meu O Senhor Pai. possa nos ensinar, Senhor, a cada dia sermos mansos e Amém. de verdade. Glória a Deus, aleluia. A cada dia, Pai, buscar o teu caráter. Senhor, como foi estudado, Senhor, que nós possamos olhar para o nosso irmão, mas que nós possamos olhar para o sangue que foi derramado na cruz. Amém, aleluia. Nos abençoe, Pai, a cada dia. Nos ensina Senhor. a buscarmos o teu caráter, o teu sangue, Senhor, derramou por cada um de nós aqui, Pai. Amém. Te suplicamos por tua misericórdia, te suplicamos pelo perdão do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelo teu amor, que é infinito e para sempre que dura, Pai. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Nós oramos hoje e sempre. Amém. Aleluia. Pede para o Roberto trazer uma água para mim. Eu acabei esquecendo. Pode ficar à vontade, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado. E aí, todo mundo passou a semana bem? Louvado seja Deus. Que Deus é que nos concede todas as bênçãos, não é? Olha, para quem me conhece, eu sou de Israel. E para quem não me conhece, também sou de Israel. Tem várias pessoas aqui que eu não conheço, né? Eu não tinha visto. Mas louvado seja Deus, porque hoje estou conhecendo vocês, né? Então, meus irmãos, a gente vai ler Atos, tá bom? Atos no capítulo 1. O sermão é uma pergunta. Por que não temos recebido o Espírito Santo? Normalmente eu gosto de fazer os meus sermões sempre com uma pergunta. Por que nós não temos recebido o Espírito Santo? Será que a promessa de Deus ela foi lá em Pentecostes só para os apóstolos? Ou ela permanece até hoje? Mas por que tanta demora? Vamos aqui ler alguns textos, tá? Amém? Amém. Alguém está na misericórdia? Amém. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 1, verso 4 e verso 5. E eu vou lendo e vou passando os outros versos. Diz, e tendo se reunido com ele, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim o ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 8. Mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Amém. Agora, vamos ler o capítulo 2. E quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos estavam unânimes em um lugar. E de repente veio o som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram as línguas divididas como de fogo, e repousou sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Vamos voltar para o primeiro capítulo. Jesus primeiro ele deu uma ordem. Tendo reunido com eles, ordenou que não partissem de Jerusalém. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Agora, voltando de novo. A ordem foi, não saiam de Jerusalém até que recebam a promessa. Agora, a ordem para nós é diferente. O que a gente precisa fazer para receber a promessa? O que vocês acreditam que a gente precisa fazer para receber a promessa do Espírito Santo hoje? Olha, Deus disse algo interessante lá em João 11, 22 e 11, 13. Ele diz assim, ó, tudo que pedir a Deus,
Ele vos concederá. A gente tem pedido o Espírito Santo a Deus? Será que a gente de fato tem pedido o Espírito Santo a Deus? Meus irmãos, o interessante é que a descida do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, lógico, está ligado com a oração. Quanto tempo que nós temos orado? Aliás, quantas vezes nós temos orado ao dia? Quantos momentos nós temos dedicado à oração específica? Clamar, pedir. Porque, por exemplo, Deus quer ou não quer que a gente recebe? Eu quero ler um texto aqui com vocês, de Atos dos Apóstolos. Para que a gente possa entender, meus irmãos, algumas coisinhas básicas. Diz assim: os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar que levassem os pecadores a Cristo. Certo? Olha só o que diz. Continuando. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a Assembleia. Esse era o emblema do dom então outorgado aos discípulos, o qual capacitava a falar com frequência línguas com as quais antes não tinham tomado contato. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria sua obra. E o Espírito Santo veio sobre os discípulos que, expectantes, oravam com uma plenitude que alcançou cada coração. Eles oravam e estavam unânimes. Para nós hoje, será que nós temos orado? Porque aí também já não vai ser só suficiente orar se estivermos divididos. Precisamos estar em união. Se queremos de fato receber o Espírito Santo, devemos viver em união com todos, não somente com nossos irmãos, mas com todos. Aí a pergunta que eu faço de novo: se Deus ele fez, o interessante é que ela fala no livro Spode Maguém, que o Espírito Santo, para nós, a promessa para nós, não é 2, nem 3, nem 4, 10 vezes mais. Amém. Amém. Glória a Deus. É 10 vezes mais. Ele está preparado para derramar, mas infelizmente a gente está contente com a situação que nós vivemos hoje. Em uma mornidão, em uma tranquilidade. A gente está contente. Agora a gente precisa meditar todos os dias, Senhor, em Mateus 17:10. Falando sobre tantas questões, às vezes a gente diz assim, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. E lá diz assim, ó, servo miserável. Aqui nas nossas palavras. Você não está fazendo mais do que é seu dever. E voltando ao que a gente falou. A gente pode estar fazendo tudo isso, mas sem o Espírito Santo. Só com a nossa justiça própria. Só para querer mostrar o nós e não a Cristo. Porque, meus irmãos, receber o Espírito Santo requer oração. Oração fervorosa. Não é simplesmente uma oração de 2 ou 3 minutos. E não é simplesmente uma oração de jogar a conversa fora. Mas de abrir o coração para Deus e permitir que Ele nos transforme. Porque se não for assim, a gente vai permanecer na mesmice. Hoje nós estamos vivendo como aqueles publicanos. Como os escribas e fariseus. Querendo que os nossos outros irmãos obedeçam tudo. Enquanto nós estamos tapando a nossa visão para não fazer nada. E estamos contentes com o que nós estamos fazendo. E o que nós estamos fazendo hoje é nada diante daquilo que Deus requer que nós façamos. É nada. Olha só o que o texto continua dizendo. Diz assim, ó. O ser infinito revelou-se em poder à sua igreja. Era que, como se por século essa influência estivesse sendo reprimida, e agora o céu regozijava em poder derramar sobre a igreja as riquezas da graça do Espírito Santo. Agora, será que
Olha só o tempo que a gente já passou. Cristo já poderia ter voltado. E agora que nós estamos mais perto da volta de Cristo, será que o céu ele não está, em nossas palavras, ansioso para derramar essas bênçãos sobre nós? Para que a gente saia testemunhando em Jerusalém, em Samaria, em toda a parte do mundo? Porque nós não estamos fazendo isso. Nem mesmo em Jerusalém nós temos testemunhado de Cristo. Nós sabemos que nós estamos na última mensagem. E nós sabemos que sem o poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir? Não. Que a gente tem que pedir, meus irmãos. A gente tem que pedir. Por quê? Porque ele fez essa promessa. Ele disse assim, ó. Olha só o que foi que ele disse. João. Vamos lá para João. Rapidinho. João capítulo 11, verso 22. Mas agora sei, tudo quanto pedi a Deus, Deus te concederá. Agora eu sei que tudo quanto pedi a Deus, Deus te concederá. E olha só o que ele diz agora no capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedi em meu nome, eu farei para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Verso 14. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. É Cristo dizendo, meus irmãos. Ele já garantiu. Mas a gente não está pedindo. Ou estamos pedindo, como está em Tiago 4:3, e pedimos mal. E por isso não estamos recebendo. Meus irmãos, precisamos pedir. Porque o tempo, ele está indo depressa. E a grande verdade é que muitas pessoas já, e pode ser que pessoas ao nosso lado já tenham recebido coisas do Espírito Santo, da Sua Escritura. E a gente está despreocupado. Esperando algo miraculoso ou algo extraordinário acontecer em nossa vida ou na sociedade para poder clamar. E não é assim, não. Outra coisa que é bem interessante, meus irmãos, não vamos pedir o Espírito Santo só para nós. Porque como foi que Cristo nos orou? O Pai é nosso. Eu sozinho vou conseguir fazer a obra? E se eu pedir o Espírito Santo só para mim, Deus vai me conceder? Não, porque esse é motivo egoísta. Ninguém que tem egoísmo no coração pode receber o Espírito Santo. Meus irmãos, há quantas décadas, há quantos anos que a gente é adventista do sétimo dia? A gente tem proclamado, tem dito e não temos mudado. Não temos saído do nosso lar. Não temos saído do nosso conforto. Não temos sacrificado. Porque no momento em que o Espírito Santo ele habitar em nós, nós não vamos ficar contentes em ficar só em Jerusalém. Não. E quando o Espírito Santo ele habitar em nós, não vai ser só um dentro de Jerusalém. Será vários. E depois vários dentro da Judéia. E depois vários dentro de Samaria. E depois vários saindo para o mundo. E por que hoje nós vemos poucos dentro de Jerusalém, dentro de Judéia? Vamos conferir a terra. Por quê? Por que a gente não tem buscado fervorosamente o Espírito Santo? Sabe por quê? Verdadeiramente, no fundo, a gente está contente com o que a gente tem. Porque se a gente não tivesse contente, a gente já estaria clamando e pedindo e suplicando a promessa que Jesus fez para nós. Estaria ou não estaria? O número deixa bem claro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que tudo quanto que pedimos, ele nos concederia, e por que a gente não recebeu? É simples. Porque nós estamos pedindo. E quando nós pedimos é por motivos egoístas. Muitas das vezes para nos exaltar além do nosso irmão. E colocamos escadas e escadas de justiça própria. Meus irmãos, nós vivemos em uma situação difícil. Que nós precisamos de fato examinar a nossa vida. Examinar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Olha só, continua no texto. E sobre a influência do Espírito.
palavras de arrependimento e confissão, misturavam com cânticos de louvor por pecados perdoados, e eram ouvidas palavras de gratidão e de profecia. Todo o céu se inclinou na contemplação da sabedoria do incomparável e incompreensível amor. Absortos em admiração, os apóstolos clamavam: nisto consiste o amor. E diz assim: a espada do Espírito Santo, de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu o caminho através da incredulidade. Milhares e milhares se converterão. Nós estamos vivendo em meio da incredulidade, que nós pregamos, e as pessoas permanecem da mesma forma. Mas quando buscarmos, porque Deus está pronto para derramar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, o Espírito Santo, não vamos precisar de aparato, meus irmãos. Às vezes nós estamos correndo atrás de aparatos, de palavras bonitas, de tantas e tantas coisas, quanto é essencial, nós não temos. Meus irmãos, quando o Espírito Santo ele descer sobre nós, sobre o povo de Deus, não vai precisar muitas palavras, não. Vocês viram? Abriu o caminho em meio à incredulidade e milhares se converteram em quantos dias? 15 dias? Em um só dia. Amém. E hoje fazemos 15 dias, 18 dias, 20 dias, 6 meses e no final, ninguém se converte. Olha que situação séria, meus irmãos. Não estamos testemunhando de Cristo. Temos dado testemunho de nós mesmos. Porque a partir do momento que nós demos testemunho de Cristo, as pessoas virão. As pessoas virão. Está profetizado. Tem várias pessoas aí dependendo de nós. Por que estão dependendo de nós? Porque depende que a gente receba o Espírito Santo, vá pregar e eles se convertam. Porque se eles vierem agora, o que vai acontecer? Vão se finalizar. E vai ser perdido tanto eles, como nós. Porque não estamos preparados. E Cristo ele não quer que a gente se perca. Porque ele morreu para que a gente fosse salvo. Só que a gente quer se perder. Eu tenho dito, meus irmãos, a coisa mais fácil da vida, não do mundo, mas a coisa mais fácil da vida é se salvar. Está tudo aí. Eu só preciso chegar e pedir: Senhor, me dê. Está aqui, meu filho, o Espírito Santo. Está aqui o fruto, o meu caráter. Está aqui. Está aqui tudo. Muitas das vezes, nós estamos aí prendidos. Meus irmãos, eu falo aqui, porque eu sei que cada um de nós temos dificuldade. Também cada um de nós temos um chamado. Mas, muitas das vezes nós ficamos pensando como é que vamos sair. Ficamos pensando em nossa vergonha, em nossa timidez, e acabamos ficando ali conformados. Meus irmãos, quando Deus ele age em nossa vida, não tem vergonha não. Você bota aí a chinelinha no pé e a bolsa na costa e cai no campo. Sem vergonha mesmo, dando testemunho de Cristo. E não é preciso levar tantas mudas de roupa. Porque Deus ele não disse isso. Ele disse para levar quantas túnicas? Uma. E muitas vezes a gente está preocupado com a necessidade daqui. Com a necessidade daqui, meus irmãos. Como botar nossa mente no céu. Ele deixou claro em Mateus no capítulo 6, no verso 20 e 21. Buscai primeiro as coisas do céu e as demais serão acrescentadas. Aí não tem ido para frente, a obra de Deus não tem ido para frente, porque a gente ainda está nas coisas terrenas. A mensagem do terceiro anjo já era para ter coberto todo mundo, quase todo mundo. Mas está retardada por nós mesmos. E nós olhamos para o irmão e dizemos: o irmão está retardando a mensagem. Quando na verdade é nós. Porque quem faz a mensagem avante é Deus, lógico. Mas a gente precisa se colocar à disponibilidade para que ele trabalhe por meio de nós. Se assim não for, não tem como. Ele não nos obriga. De jeito nenhum. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de cuidado.
Ele não vai nos obrigar. Não. Olha só o que diz aqui. Apenas os argumentos dos apóstolos. Apenas os argumentos dos apóstolos, conquanto convincentes e claros, não teriam removido o preconceito que resistira a tanta evidência. Às vezes nós vemos, ou nós mesmos falamos, tantas palavras bonitas, tantas palavras maravilhosas, mas não adianta. Que as pessoas não estão vendo por palavra bonita, por palavra maravilhosa, estão vendo por Cristo Jesus, elas precisam vir por Cristo Jesus. Amém. E a gente está querendo enfeitar aquilo que é de Deus, que já está perfeito. Não precisa de enfeite não, meu irmão. A palavra de Deus ela é clara e direta. A gente viu, ó. Os argumentos eram convincentes e claro. Mas só eles não era suficiente. Quantas pessoas a gente está vendo aí letrado, com vários e vários papéis, é isso e aquilo, faz um evangelismo, faz uma pregação para milhares e milhares de descrentes. Não acontece nada. Misericórdia, meus irmãos. Quando eu falo isso, eu falo com muita dor no coração, porque Cristo ele quer nos buscar. Mas, infelizmente, a gente não quer ir para o céu. A gente está vindo para a igreja, supostamente adorar no sábado. Estudamos escola sabatina. Lemos a Bíblia por ler. Mas não temos um objetivo, um foco verdadeiro. Não temos um foco verdadeiro. Vocês acham que dentro de 3 anos, que já se passaram em nossas vidas, quem tem 3, quem tem 1, ou quem tem 6 meses, já não teria recebido o Espírito Santo? Lembra de Paulo, quando Paulo foi pregar? Para aquele povo imediatamente, que ele pregou, aquele povo que era gentil, imediatamente, que ele orou, eles receberam o Espírito Santo, meus irmãos. A mesma coisa a nós. A nós é uma porção 10 vezes mais. 10 vezes mais. Sabe? A gente precisa fazer isso. A gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus. Precisamos fazer um exame de coração. Isso é que nós precisamos fazer. Continuando. Mas o Espírito Santo, com divino poder, convenceu os corações pelos argumentos. As palavras dos apóstolos eram como afiadas setas do Todo-Poderoso, convencendo a pessoas de terrível culpa por haverem rejeitado e crucificado o Senhor da glória. Veja só, meus irmãos. Olha aí, ó. Olha só o que diz. Na mente e no caráter havia se tornado semelhante a seu mestre. Os homens, e diziam, os homens tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Na mente e no caráter. O que tem passado em nossa mente? Porque é muito fácil. Nós vimos aqui, maravilhosamente, falar até abrir a palavra, e até mostrar ou demonstrar para o irmão, está tudo legal. Mas o que tem passado no tribunal de nossa mente? O que tem passado? Será que a nossa mente tem se tornado semelhante a de Cristo? Porque é dos apóstolos na mente e no caráter. Em outras palavras, o coração não tinha mais egoísmo. Lembra que lá no passado eles estavam brigando? Quem era o primeiro, quem era o segundo, quem sentava à direita, quem sentava à esquerda, quem era mais amado, quem era menos amado? Que agora quando eles recebem não tem mais nada disso. Eles não estão preocupados de quem vai ser o primeiro, de quem vai ser o último. Não. Eles estão preocupados unicamente em levar almas para Cristo. Eles não estão preocupados se vão apanhar, ser presos, morrer, ser perseguido, como aconteceu. E muitas das vezes a gente se encontra nessa preocupação. Rapaz, e quando acontecer tal coisa? Eu vou correr. Eu vou armazenar as coisas aqui. A nossa fé falhou, meus irmãos. Porque Cristo não disse que para o remanescente não faltará nem pão e nem água? Não, cadê o Espírito Santo para que a gente possa confiar nessa promessa? A gente está muito preocupado com aqui, com agora, ao invés de se preocupar com aquilo que Deus tem provido para cada um de nós. Olha só o que diz. Meus irmãos, a gente precisa entender isso aqui. A promessa do Espírito Santo
não é limitada a uma época ou povo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar em seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente a seu serviço. Vou ler de novo. O Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem integramente a seu serviço. Meus irmãos, não é de metade. Às vezes eu falo assim, eu estou aqui, mas depois, devagarzinho, eu vou mudando. Não. Precisamos permitir que Cristo habite em nós, meu irmão. Quando Cristo habitar em nós, que o Espírito Santo venha sobre nós, a gente não vai ficar nessa peleja. Porque a gente, pela fé, já vai ter aceitado a vitória. E tudo vai ter se feito novo. Porque não é isso que ele faz em Coríntios 5,17? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é? É tudo novo. Porque a vitória já está ganha. Agora só falta nós terminar o percurso para receber a coroa da vida, meus irmãos. Se Cristo viesse hoje, vocês acham que verdadeiramente Cristo não gostaria de vir hoje? Nos tirar deste mundo de miséria, de pecado e de tanta coisa? Por que ele não vem hoje? Porque nós estaríamos perdidos. Aí sabe o que, que nós íamos dizer? Senhor, mas eu estou aqui na igreja, como é que eu vou perder? Não, essa igreja não é minha, não. Senhor, mas como há a placa aqui? Não, essa igreja não é minha, não. Porque aí habita egoísmo, aí habita discórdia, aí habita divisão, aí habita dissensões, aí habita falsidade. E Deus vai habitar em nosso coração se a gente fizer assim? Não tem como, meus irmãos. E outra coisa que a gente precisa pensar, sabe por que a gente não tem pedido a chuva que nos é prometida? Porque a gente sabe qual é a plantação que está no nosso coração. E quando a chuva vier, seja bom ou seja ruim, vai vir, meu irmão. Ela vai ter que dar a colheita. Aí como é que a gente vai pedir, Senhor, derrama a tua chuva sobre mim? E aí quando a plantinha crescer e que der fruto, ser frutos maus, a gente sabe. E o pior de tudo é que a gente sabe, mas não confessa a Deus e nem entrega a Ele. Porque se a gente fizesse como Davi fez, Senhor, vê o meu coração. Vê o meu coração. Sabe? Fazer com Isaías, no capítulo 1, no verso 6. Da cabeça ao solar dos pés, meu Senhor, não presto nada. Então faz a tua obra em mim. Me limpa, me purifica, me lava com teu sangue. E me concede o teu Santo Espírito. Amém. Lembra o que foi que Davi orou? Senhor, está aqui o meu pecado, está aqui o meu pecado. Mas, por favor, não tire o teu Espírito de mim. Sabe o que a gente está fazendo? Aí está dizendo, Senhor, está aqui o meu pecado, está aqui o meu pecado. Tira o teu Espírito Santo de mim, mas me deixa com o meu pecado. A serva do Senhor, no livro Caminho a Cristo, ela diz: a nossa falta de fé é o nosso amor ao pecado. Que na verdade, a gente está vivendo igual a Isaías 29:13 ou Marcos 7, do 8 ao 9 ali. Falando de boca, mas o coração está longe. Falando de boca, mas o coração está longe. Nosso coração está longe de Deus, meus irmãos. Vamos parar para pensar. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e num só dia se converteram milhares. Certo? Não precisa erguer a mão, não. Cada um sabe quando tem que estar. Quem aqui está 1 ano dentro da igreja? E quantas pessoas já levou? Quem aqui está 5 anos? Às vezes a pessoa está 5 anos na igreja e levou 5 pessoas. Uma pessoa por ano. É triste. Está 10 anos na igreja e ainda não levou nenhum. Está conformado. Vai para a igreja, supostamente guarda o salmo. Tudo legal. Né? Tá não. Porque quando Cristo vier,
Ele pergunta, filho, cadê? E na verdade vai ser apresentado. Para ser colocado a estrelinha. Porque não é só receber coroa. Vai ter que ter uma estrelinha. E ninguém entra lá no céu sem ter uma estrelinha. Agora nós vamos entrar no céu por nós mesmos? Não. Temos que receber a promessa. Porque João 16:8 diz que o Espírito Santo convenceria de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo, as pessoas vão ser convertidas? E se ela não se converter, nós vamos entrar no céu? Não. Porque Cristo ele nos chamou para trabalhar. Na sua vinda, não foi isso? Nós somos servos. E quando ele voltar, ele quer o produto. E quando ele chegar, nós tiver de mão a banana em nosso linguajar? Não, Senhor, é porque eu achei que tu não vinha agora. Não, Senhor, é porque, sabe, o sol estava muito quente, eu estava chovendo muito, ou eu estava a pé. Ou eu só tinha uma bicicleta. Na verdade, não é isso. Meus irmãos, eu costumo dizer, quem tem o Espírito Santo, ele não está importando. Os apóstolos andavam de moto, de avião, de carro. Ah, meu irmão, mas era outro tempo. Meu irmão, isso é desculpa para quem não quer servir a Deus, para quem não quer fazer a obra de Deus. Porque quem quer fazer a obra de Deus, vai de qualquer jeito, meus irmãos. Quem quer fazer a obra de Deus, meu irmão, você não precisa nem se preocupar. Porque se eu e você, de fato, quisermos fazer a obra de Deus, nem a pé nós andamos. Nem é obrigado a estabacar a perna, nós andamos. Sabe por quê? O exemplo de Filipe. Aí a gente fica incrédulo. Será que isso pode acontecer com nós? Claro, meu irmão, que pode. Claro que pode. Aí se a gente pensa nisso, a gente fica pensando, ah, mas eu acho que não. A gente pensa ou não pensa? Aí Deus vai fazer isso também com nós? Pegar o eu de Israel aqui, botar lá em outro lugar. Quando eu chegar lá, eu vou glorificar a Cristo, que eu encontrar meus irmãos. Mas é, pai, eu fui transportado lá de tal lugar para cá. Tô testemunho de Deus ou de mim mesmo? Porque se eu tiver testemunho de Deus, eu não vou nem falar isso. Para quê? Porque isso é exaltação própria. Não preciso falar. Entende? Não preciso falar. Vamos ler mais adiante. Diz assim, meus irmãos. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosa testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Amém. Grande conflito. Capítulo 4. A história dos valdenses. Quando aqueles homens, aqueles rapazes, eles só passavam na rua. Alguns só passavam na rua. O que as pessoas diziam? Parecia que era o quê? Aliás, será que era o quê? Rapaz, será que é um anjo enviado do céu? Que desceu até a nós? Olha aí, meus irmãos, com poder. Muitos não falavam uma palavra. Só passavam. E testemunhavam do amor de Cristo. Agora, será que quando a gente está passando, as pessoas estão dizendo, olha a palavra a ele. Pai, esse fulano só quer ser. Tem humildade nem. Nada diz que é crente. Ou estão dizendo, rapaz, para mim tá difícil. Mas no dia que eu for crente, eu vou ser igual aquele irmão ali. Aquele ali sim. Viu só que diferença, meus irmãos? Testemunha. Olha, teve uma coisa que ficou marcada em minha vida. Eu sempre falo disso aí, gente. Nunca vi, até hoje eu nunca vi. Nunca vi mesmo. Eu cheguei em um determinado lugar. Fui convidado para um determinado lugar. E aí estávamos lá na hora do almoço. Por almoço, estava todo mundo lá conversando. E tinha algumas crianças. Normalmente, as crianças querem ser os heróis de quadrinho. Os heróis de televisão. Mas sabe o que foi que me chamou a atenção ali? Tinha umas crianças. Elas colocaram um tijolo assim. Certo? E elas estavam brincando de ser uma determinada pessoa daquele lugar. Na verdade, elas estavam brigando. Um subia em cima do tijolo e falava, eu sou fulano.
O outro vinha, empurrava e dizia, não, eu é que você é ele. Olha o testemunho desse homem, meus irmãos. Isso eu nunca vi, até hoje eu nunca vi. Foi a única vez que eu vi. Foi nesse lugar. Rapaz, eu fiquei assim maravilhado, meus irmãos. Eu falei, glória a Deus. Que as crianças querem ser isso, aquilo, querem ser tantas coisas. Mas vocês já observaram que a criança não brinca de ser um crente? Até os mesmos filhos de crente não brincam de ser crente. A gente já parou para observar isso? Por quê? Cadê o Espírito Santo no nosso lar? Cadê o Espírito Santo na nossa família? Cadê o exame no nosso coração? Precisamos, meus irmãos. Precisamos. Olha só o que diz. Os que no Pentecoste foram dotados com o poder do alto não ficaram livres de tentações e provas. Certo? Agora, olha só o que diz. Diariamente, oravam por novos suplementos de graça para que pudesse subir mais e mais alto na escala da perfeição. Eles oravam por novos suplementos de graça. Quantos dias? Diariamente. Todos os dias. Eles não receberam o Espírito Santo e agora estavam contentes. Não, eles queriam mais. O triste, sabe o que é? É que quando a gente está no mundo, eu falo no mundo na questão das coisas terrestres, em negócios mundanos, que a gente ganha um mês, e a gente fala assim, rapaz, eu vou produzir mais para ganhar mais. Às vezes se abstém até dos finais de semana, para ganhar mais. E quando é a bênção maior, que nos levará para o céu, se a gente receber, lógico, a gente fica conformado. Ninguém precisa responder. Mas eu vou fazer algumas perguntas. Qual foi a última vez que a gente jejuou com o propósito de que nossas igrejas recebessem o Espírito Santo? Qual foi a última vez que nós fizemos madrugada de oração em nossa igreja com o propósito de receber o Espírito Santo para proclamar o Evangelho a todo mundo? Qual foi a última vez que a gente juntou nossa família? Estudamos sobre o Espírito Santo e buscamos fervorosamente velhos, novos e crianças. Quando foi? Cada um de nós sabe. E queremos receber o Espírito Santo. E ainda falamos que vamos receber o Espírito Santo. Mas como que vamos receber? Como? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, meus irmãos, ó. Em Mateus. Texto conhecido. Tá? Mateus. Rapaz, isso aqui é muito sério. Muito sério mesmo. Ele diz assim, ó. Eita, Senhor, tenha misericórdia de nós. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, abre-se-lhe. Aquele que pede, e aquele que bate, meus irmãos, Deus não quer abrir a porta, Deus quer abrir as comportas do céu. Quer derramar chuva sobre nós. Amém. E ao invés da gente bater para abrir, a gente está passando o cadeado por fora. Para que não seja aberto por dentro. Agora só que é em vão. Porque se as comportas que estiver sobre mim não abrirem, as comportas que estão sobre outro irmão vão abrir. E o evangelho vai ser pregado. E eu vou me perder. É simples, claro e direto. Não tem meio termo. A palavra de Deus, ela é direta, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não tem. Ela é direta. Ou se salva, ou se perde. Ou é uma coisa, ou é outra. Vamos indo aqui. Meus irmãos, a coisa é muito séria. E a gente precisa despertar. Olha só o que diz aqui. Observemos bem esse texto do Espírito de Profecia, mas isso aqui é muito sério. O tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo a partir de que enviaram o Espírito Santo como seu representante. Não é
observa bem, não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Não é por questão de Deus. Mas por quê? Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Misericórdia. Misericórdia. Ela diz, se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, convenções, milagres, maravilhas, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. A gente está olhando e está dizendo, não, tudo bem. Mesmo assim Deus vai derramar? Eu já sou da igreja. Tudo bem, na hora certa ele vai derramar. Que hora certa é essa? Não já era para ele ter derramado? Mas não é ele que está impedindo. A gente acabou de ler. Não é ele. Não é por qualquer restrição da parte de Deus. Mas é por causa de quem? De mim e de vocês. Por isso é que a gente não tem visto. E sabe, quando a gente vê alguém com o Espírito Santo, contando milagres ou fazendo milagres, sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Rapaz, será que esse Espírito mesmo é de Deus? Desacredita. Duvida. Não é assim? Porque hoje em dia a gente... Primeiro, aí volta de novo. Para discernir entre o bem e o mal, a gente precisa de quê? Do Espírito Santo. Da mente de Cristo. Cristo habitando em nós. Não é? Mas como é que Cristo vai habitar em mim? Se eu estou cheio de maldade. Aí quando ele manda alguém bem na minha frente, enviado por ele com seu Espírito, e olha, diga, rapaz, esse Espírito aí, ele é estranho. Nós fazemos igual o povo lá do passado. Os sacerdotes. Ao invés de nós impulsionar a obra, nós difamamos. Difamamos. Igual os sacerdotes. Quando os discípulos humildes ali receberam. Sabe o que eles começaram a dizer? Porque eles já estavam tanto tempo ali e nunca tinham visto aquilo. Nunca tinham recebido, nunca tinham feito. Pai, esse cara, tu é doido, tu é bebo. Vai ficar com isso aí não. Aí às vezes alguém conta um milagre que a gente acha extraordinário. Aí depois quando a gente sai dali, que encontra outro amigo e diz, rapaz, o irmão Israel, ele contou um milagre, mas eu vou te dizer, rapaz, aquilo ali eu acho que não é de Deus, não. Na verdade, eu acho que ele até está mentindo, que ele nem fez esse milagre mesmo. Cadê a fé na promessa? Que falou que milhares se converteriam em um só dia? Que seria visto por milagres e maravilhas. Que fé é essa? Meus irmãos, precisamos ter uma fé genuína. Uma fé verdadeira. Se não, é em vão. Eu digo de novo, é em vão. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali haverá sequidão espiritual. Rapaz. Meus irmãos, eu vou dizer. Se nós não nos unir, é unânime. Não é só nos unir como nós estamos aqui. E de coração dividido. Pensamento dividido. Não. Mas é unir todos juntos, unanimemente. Unânime mesmo. De coração e mente e caráter. Se não for assim, nunca vamos receber o Espírito Santo. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Ou é unânime, ou então esquece. Devemos ter união. Devemos viver uma vida de fidelidade verdadeiramente. Não uma vida como a gente fala por aí, de duas caras. E como diz o ditado, crente Raimundo. Na igreja, abraça todo mundo. Beija todo mundo. Mas em casa é o filho do diabo. Que Espírito Santo é esse? Que Espírito é esse? Porque hoje o diabo não está preocupado com ninguém que está na igreja. Olha o tanto de igreja que tem por aí. Ele mesmo tem a igreja dele, com o nome dele. Ele está preocupado? Não. Ele está preocupado de impedir que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. É isso que ele está preocupado.
Unicamente isso. Viu? É simples demais. Se o assunto do Espírito Santo, do recebimento da promessa de Deus, for algo que a gente pouco pensa, o que diz? Terá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínios e morte. Às vezes faz uma semana de oração e todo mundo na outra semana tá fervoroso, pá, pá. Aí quando dá na segunda semana, lá vai todo mundo de novo morto. Não pensa. Sabe qual é o assunto mais falado no meio de nós? A volta de Cristo. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas eu sem o Espírito Santo, eu vou para o céu? Não vai. Não é que a volta de Jesus não é importante, é importantíssima. Essa é a nossa fé. Não é à toa que nós somos o que nós somos. Mas eu preciso estar preparado. E ele nos prepara por meio de quem? Do Espírito Santo. Não tem outra, meu Deus. Não tem outra. É por meio do Espírito Santo. Ou eu aceito ou eu não aceito. Olha só. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecido de infinita plenitude, o qual traz por si todas as demais bênçãos. Olha só o que diz. Uma vez que é esse o meio pelo qual havemos de receber poder. Que meio é? O Espírito Santo. É o meio do qual nós receberemos poder. Não foi isso que a gente leu? E recebereis poder. Se esse é o meio que receberemos poder, por que nós não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito Santo? Por que a gente não sente fome ou sede pelo Espírito Santo? Se isso é algo essencial para a gente herdar a vida eterna. Por quê? Por que a gente não faz isso? Sente fome ou sede? Vamos falar aqui de algo específico. Quando estamos fazendo dia de jejum, 1 ou 2 dias de jejum, que está na hora de terminar o jejum, muita gente, meu irmão, já está preparando a comida. Não nem terminou o jejum, ele já está preparando a comida. Já está ali andando de um lado para o outro, dizendo, Senhor, não aguento mais. Mas aí tem o Espírito Santo para a gente receber, cumprir o ídolo do Senhor, cumprir a promessa do Senhor em nossas vidas, que é receber poder do alto e cantar esse é o Deus que nós esperávamos. A gente está de braço cruzado. Estamos despreocupados. Meus irmãos, repetindo, nós podemos fazer o que for. Pode fazer 15 dias de evangelismo, 6 meses de estudo bíblico. Pode fazer culto na rua, em casa, pode mandar mensagem. Irmão, pode fazer o que for. Agora, se eu e você não tiver o Espírito Santo, é perdido. Porque não é nós que convence. É o poder que Deus nos concede do alto. É o Espírito Santo. Está escrito. Ele veio para convencer o mundo do pecado. Não é nós. É engraçado que os irmãos falaram ainda agora. Porque às vezes a gente chega no irmão, numa pessoa, diz, olha, tem que fazer isso. Aí a pessoa fica lá, fica até pior. Ou então fica assim, por uma semana com a barriga e depois larga de mão. Por quê? Tem uma história aqui em Atos dos Apóstolos, que é muito interessante. Quando Paulo ali prega, meus irmãos. Quando Paulo ali prega, os caras que eram macumbeiro, feiticeiro mesmo. Feitiçaria pesada. Eles pegaram todos os livros deles e jogaram fogo no fogo. Largaram o fogo na mesma da hora. Muita gente querendo. Eles não deram nada para ninguém. Fizeram lá a fogueira e jogaram tudo no fogo. Abandonaram. Isso é poder, meu irmão. Isso é poder. É o poder que Deus está ansiosamente querendo nos conceder, sabe por quê? Porque se lá atrás tinha feitiçaria, tinha espiritismo, hoje, meus irmãos, é que tem. E se a gente não tivesse poder, a nossa igreja pode crescer em número, mas não em espiritualidade.
E aí só vai ocasionar problema. Porque número nunca foi vantagem. Nunca. Pelo contrário, número é problema. Número é problema. Sim. Por que nós não sentimos fome e sede do dom do Espírito Santo? Porque não falamos. De fato, qual foi a última vez que a gente sentou com o irmão e falou: meu irmão, nós temos que receber o Espírito Santo, mas precisamos suplicar a Deus? Sabe? Ou quantas vezes nós acordamos de novo na madrugada? Senhor, eu preciso. Precisamos nós do Teu Espírito. Não é só orar por quem conhecemos, mas é por quem nem conhecemos. Porque o que é importante é Deus conhecer. Não é nós conhecer, é Deus conhecer. Senhor, sabemos que tem missionário em tal lugar, eu não conheço, mas concede o Teu Espírito. Para que seja refletido o Teu caráter. E seja passado o Teu poder e assim possa levar milhares de almas para Ti. Senhor, me conceda que eu preciso ser usado por Ti. Senhor, eu sou tímido, eu tenho dificuldade, eu não tenho transporte, mas não preciso de nada disso, só preciso do Teu Espírito Santo. Porque Ele me dará coragem. Porque Ele me concederá poder, Tu me concederá poder através dele. Poder, meus irmãos. Mas só que tem algo que precisa ser examinado. O nosso coração. O nosso coração precisa ser examinado. Precisa. Que diz assim, ó. Olha só o que diz. Que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos. Algo que é interessante também. Não oramos e não pregamos. Vamos pensar. Qual foi a última vez que a gente viu de fato uma pregação sobre o Espírito Santo? Nós precisamos de água, não precisamos? Simples. Precisamos de água ou não precisamos? Sim. Todo dia a gente bebe, né? Para cumprir a mensagem nós precisamos de quê? Por que a gente não está indo beber dessa fonte? Que a gente está preferindo passar sede do que a fonte da água da vida. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Diz assim, ó, cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Aí você pensa, eu sou obreiro, sou só membro normal? Eu não preciso. Quem precisa é fulano. Não, meu irmão. Só entra no céu aquele que estiver espírito missionário. Como é que eu e você vão ter espírito missionário se não tem? Tem como. E é diariamente. Diariamente. Não recebeu hoje e amanhã está vivendo uma vida de miséria. Não. É diariamente. Diariamente, meus irmãos. Diariamente. Não tem como fugir dessa questão. Não devemos fugir dessa questão. Ou eu peço que Deus examine meu coração todos os dias, ou eu peço o batismo com o Espírito Santo todos os dias. Ou então, é em vão. A gente viu aí a história de Elias. Um dia estava com Deus, outro dia estava com o diabo. Porque só tem Deus e o diabo. Não tem outro não. E nós? A gente tá nessa mesma situação? Um dia nós estamos professando a Deus fervorosamente. E no outro, estamos negando da mesma forma? Meus irmãos, isso é muito sério. Diz assim, ó, se os homens se dispuserem a se mudar, haverá santificação de todo ser. O Espírito tomará as coisas de Deus e gravará no seu coração. Por seu poder, o caminho da vida se tornará tão claro que ninguém errará. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Nós só precisamos nos dispor. Pode ser que você está pensando na sua dificuldade, no seu defeito de caráter. Não. Eu e você devemos nos disponibilizar. Que o Espírito vai nos moldar. Vai nos moldar, meus irmãos. Essa obra ela não é nossa. Essa obra ela não é nossa. E outra coisa.
Deus está usando sua igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Mas e aí, nós estamos fazendo conhecido o propósito de Deus na terra? A gente precisa se perguntar isso. Será que a gente está fazendo de fato conhecido o propósito de Deus na terra, meu irmão? Vamos parar um pouco para nós ver isso aí. O propósito de Deus precisa ser conhecido na terra. E vai ser conhecido através de quem? Porque quem que é testemunha de Cristo aqui na terra? Mas nós somos testemunha de quem? Do príncipe deste mundo? Ou do rei dos céus? É uma ordem, meus irmãos. É uma ordem. Ou a gente aceita a ordem, ninguém é obrigado. Cristo não obriga. Agora só que tem um porém. Quando ele chama um servo, é para trabalhar, não é para enrolar, não. Porque ele não é um patrão que chama e sai. Não, ele é um patrão, ele é um senhor que nós observa todo dia. E ele sabe quem está trabalhando e quem não está trabalhando. E também como está trabalhando e como não está. Porque não é só trabalhar, porque não é de qualquer jeito que vai ser feito. Não, tem uma forma correta de ser feito. Meus irmãos, quanto poder que Cristo tem para dar para nós. E quanta mornidão, quanta conformidade nós estamos. É Laodiceia. Quem dera se fosse frio. Mas não é nem quente e nem frio. É como? É morno. E a gente está vindo para cá, sabe o que está acontecendo? Deus está a ponto de nos vomitar. Que ele olha para nós, esses meninos vão todo dia, essas criaturas vão todo dia lá, todo dia lá, todo dia lá, e a casa tem até meu nome, mas eu estou com uma promessa aqui para que eles possam receber, e eles não me pedem. Eu anseio buscá-lo, eu anseio voltá-lo, eu anseio recebê-lo, eu anseio coroá-lo, abrir as mansões celestiais, os portões da cidade santa, e eles estão aí, em mero formalismo. Não vai adiantar nada. Na página 219, a dos apóstolos. Diz que uma profissão de fé, meus irmãos, isso aí não garante nadinha. Eu professo que eu sou crente. Eu professo uma religião. Não é isso não. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Cristo em nós. Não é o contrário. As pessoas precisam ver e dizer assim, esse homem esteve com Deus. Será que não é um anjo enviado do céu? É isso que as pessoas precisam ver. Olha o campo que nós não temos. Sem falar nisso, nós temos muito trabalho para fazer. Temos um campo imenso. Não estamos orando pelo Espírito Santo. Temos pouco trabalhador. Nós sabemos disso. Não temos pedido por trabalhador. Porque é lógico, como é que vai pedir? Se nem mesmo a gente está trabalhando. Ora, se eu não estou trabalhando, o que eu quero com o trabalho dos outros? Eu não estou me importando. Mas a partir do momento que eu estiver trabalhando, eu vou me importar. Digo, Senhor, esse trabalho ele precisa ser feito. Só que, olha, tem pouco. E tu diz que tem pouco, eu preciso pedir mais para ti, para que tu mande. E ele vai mandar. Amém. Ele vai mandar. Mas nós precisamos do quê? Pedir. A gente precisa correr atrás? Não. É só pedir. Custa a gente separar um momento, um dia, uma noite, uma madrugada. E não só parar por aí, mas continuar constantemente com o propósito do Senhor. Ser sincero com Deus, abrir o coração. Os apóstolos foram sinceros. Abriram o coração. Viram o que tinha. E receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, o egoísmo está plantado no meu e no seu coração. Já pensou? Se alguém hoje sair daqui e fizesse um milagre. Fizesse alguém andar por aí, não sei, ou alguém reviver. A primeira coisa que ele dizia, pai, eu ressuscitei um
cara ali já estava morto, ó. Ao invés de dizer, rapaz, Deus agiu poderosamente, ressuscitou fulano. Aí a pessoa ia dar, rapaz, glória a Deus, é mesmo, glória a Deus. Aí quando a gente fala de nós, acaba de dizer, rapaz, pois tu é um cara, ó. Ia sair falando, pá, fulano é consagrado, ó. Rapaz, cadê Cristo? Sumiu. Mas o que que João diz? No capítulo 3, no verso 30. Que ele cresceu e diminua. Nós estamos fazendo ao contrário. Queremos crescer e diminuir o nosso mestre. Aqueles que estiverem dispostos a ser moldados. Será que a gente está disposto mesmo a ser moldado? A permitir quebrar o nosso egoísmo, a nossa avareza, a nossa inveja do irmão, a nossa discórdia, os nossos preconceitos. Estamos dispostos? Se estivermos dispostos a tudo isso, podemos receber o Espírito Santo hoje e agora. Amém. Mas somente se estivermos dispostos. Se não estivermos dispostos, vamos continuar estudando, vamos continuar falando, vamos continuar indo para a igreja e esquecendo o Espírito Santo. Cada dia mais ele fica lá para trás. Lá para trás, a gente fala do sábado, do domingo, da volta de Cristo, disso, daquilo, tantas coisas. E o essencial, o Espírito Santo vai ficando lá para trás. Cristo está voltando. E precisamos estar preparados. Que a gente busque a partir de hoje. Sejamos sinceros, Senhor. Não sei quem já buscou, não sei, Deus conhece. Senhor, eu nunca te busquei, eu nunca fiz uma semana de oração com um propósito. Verdadeiramente. Porque uma coisa é você seguir a multidão, né? Eu creio que era Deuteronômio 23, 3. Não siga a multidão para fazer o erro. Os irmãos vão fazer uma semana de oração pelo Espírito Santo? Eu também vou. Mas os irmãos não vão fazer? Eu também não vou. Não, meus irmãos. É o seguinte. Senhor, eu quero fazer, eu tenho dificuldade. Mas me dê força para eu fazer uma semana de propósito contigo. Oração, jejum, leitura, súplica. Pensou no irmão? Chama o irmão não aceitou? Meu irmão, se o irmão não aceitou, faça com sua família, rogue por ele, rogue pela igreja. E Deus considerará poder. Ele já disse, pedir e dá-se voar. É só pedir. Demora nós abrir a boca para pedir. Ser sincero com Deus. Que a partir de hoje a gente pense diferente. Amém. Que a partir de hoje a gente busque verdadeiramente o Espírito Santo em nossas vidas. Para que a promessa seja cumprida. Para que nós possamos ver. Que nós veremos, se nós suplicarmos, nós aqui, nossa geração, veremos o nosso Senhor Jesus voltar na glória do Pai e dos santos anjos. Amém. Amém? Amém? Vamos nos colocar de joelho para orar? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, obrigado, meu Deus, pelo teu poder. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque cada promessa que tu fez lá no passado, Pai amado, ela não tem duplicado, ela não tem triplicado, quadruplicado, não. Ela tem aumentado 10 vezes mais, Pai amado. Meu Deus, obrigado pela tua promessa. Pai amado, quebra esse nosso coração duro. Tira de nós o egoísmo. Tira de nós a discórdia. Tira de nós a inveja, a avareza, tudo aquilo que não te pertence, meu Deus. Para que teu Santo Espírito possa vir e fazer morada em nós. Amém. Pai amado, temos uma missão a fazer. Mas sem o poder que vem do alto, não podemos fazer. Tu deixou claro para os apóstolos lá atrás, e é claro para nós. Não podemos sair de Jerusalém sem o teu Espírito, é em vão. Só podemos sair para pregar a tua mensagem, a tua palavra, a mensagem do terceiro anjo, com todo o poder, se recebemos o teu Espírito, Pai amado. Que nós venhamos ansiar verdadeiramente, que nós venhamos ter sede e fome, meu Deus, do teu Espírito. Porque se nós tivermos sede, nós iremos pedir. E se nós pedirmos, tu nos considerará. Amém. E tudo isso para honrar e glorificar o nome do Pai, porque tu já disse. E todo quanto que pedimos em teu nome, Senhor, tu fará.
Pai amado, Pai querido, perdoa, Pai, porque tanto tempo estamos aqui, vindo para a igreja, vindo para a tua casa, professando uma fé e negligenciando a oração, o jejum, a súplica, a oração fervorosa, pela tua promessa do teu Santo Espírito que nos preparar para a tua volta. Amém. Pai amado, Pai querido, que a partir de hoje cada um de nós saímos daqui com o desejo de adorar e glorificar e exaltar o teu santo nome. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, meu Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Palavra de despertamento que nós precisamos despertar. Tu nos deu uma missão, mas se nós não buscarmos o teu poder, o teu Santo Espírito, iremos falhar. E tu irás levantar outras pessoas. E a missão se cumprirá diante de nossos olhos, nós ficaremos de fora dessa promessa. Pai amado, Pai querido, nos tome em tuas mãos. Nos leve de volta para casa, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Que buscamos a cada dia, a cada instante, a cada momento, uma consagração diária e um recebimento do teu Santo Espírito a cada dia. Pai amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu sempre falo para os irmãos